Galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre os fungos. Vocês sabiam que o maior ser vivo do planeta trata-se de um fungo? Isso mesmo, existe um fungo do gênero Armillaria que está localizado no estado americano de Oregon, que tem uma extensão de quase 4 quilômetros. Exatamente isso. Eles crescem por baixo da terra e acabaram ocupando toda essa extensão. Então é exatamente sobre esses organismos, os fungos, que é a nossa aula de hoje. Mas o que é que caracteriza os fungos? Então vamos às principais características. Primeira característica é que esses organismos eles são eucariontes, ou seja, eles apresentam células eucarióticas, células que possuem um núcleo organizado e, além disso, contém as organelas distribuídas no seu citoplasma. Esses organismos eles podem ser unicelulares, possuir apenas uma célula, ou pluricelulares, aqueles que apresentam uma quantidade bem maior de células. Em relação à nutrição, os fungos são heterotróficos. E isso quer dizer que eles precisam se alimentar no meio. O modo pelo qual eles se alimentam é o processo de absorção. Então eles liberam enzimas para o meio. Lá, fora de suas células, vai ocorrer o processo digestivo e, consequentemente, eles absorvem os nutrientes. Então nós dizemos que os fungos são heterótrofos por absorção. Na maioria dos casos, os fungos têm um hábito saprofágico, ou seja, eles atuam a partir do momento que a matéria morre. Então eles consomem essa matéria orgânica de cadáveres e já exerce um papel muito importante para a natureza, que é a decomposição dessa matéria. Esses fungos apresentam como material de reserva energética o glicogênio, tá? Assim como os animais. As suas células possuem uma parede celular que é formada de quitina, um carboidrato semelhante ao que é encontrado nos exoesqueletos de artrópodes. Alguns fungos podem associar-se de forma harmônica mutualística com outros organismos, que é uma associação, é uma relação entre fungos e outras espécies em que há benefícios mútuos. Dois exemplos são bem comuns, como as micorrizas, que é a associação entre fungos e raízes de algumas plantas, e os líquens, que é a associação de fungos com algas. Então nós temos uma relação entre os fungos e esses organismos, em que ambos saem com benefício. Na organização corporal dos fungos, eles são formados por filamentos, que denominamos hifas, e ao conjunto delas vai formar o micélio. Os fungos podem ser organizados em 4 grupos: Chytridiomycota, Zygomycota, Ascomycota e Basidiomycota. Como representante dos Chytridiomycotas, nós temos os fungos do gênero Alamyces. Um representante do grupo dos Zygomycotas, nós temos o mofo do pão, aquele mofo negro que aparece quando o pão começa a envelhecer. Dentro do grupo Ascomycota, nós temos a Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo utilizado para a fermentação de pães e massas em geral. E dentro do grupo dos Basidiomycota, nós temos como representantes os cogumelos. O champignon, que é um cogumelo comestível, é um dos mais conhecidos. A reprodução dos fungos pode acontecer tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada. Dentro da reprodução assexuada, nós encontramos a fragmentação, que é quando uma hifa se quebra e cada pedacinho dessa hifa poderá se transformar em um novo fungo. Nós temos também o brotamento, que é quando surge um organismo em miniatura no organismo original. E temos também a esporulação, que é um processo no qual o fungo produz células especiais, denominadas esporos, que têm a capacidade de gerar um novo indivíduo a partir do momento que as condições ambientais estejam adequadas. Apesar dos fungos, em sua maioria, ter uma nutrição saprofágica, ou seja, se alimentar dos cadáveres de organismos na natureza,
Uma parte dos fungos podem ser parasitas. E esses organismos parasitas podem desencadear algumas doenças no ser humano, como por exemplo a candidíase, que é causada pela Candida albicans, mas também podemos observar as micoses, que são causadas por fungos que estão associados à pele, cabelo e unhas do indivíduo. E também podemos observar a criptococose, que é uma doença causada pelo Cryptococcus, um fungo que é encontrado em fezes de pombos. Então a pessoa que tem contato com esses fungos pode desencadear algumas reações em seu organismo. Uma parte dos fungos que não podemos deixar de ver é a sua importância na sociedade e no meio ambiente. Então a primeira importância desses fungos é a ação decompositora, ou seja, os fungos eles devolvem para a natureza os elementos químicos que estavam naquela matéria orgânica morta. Então eles fazem a reciclagem desses elementos químicos. Uma segunda importância dos fungos está na ação fermentativa, ou seja, os fungos são utilizados amplamente nos processos de fermentação de pães e massas, como também no processo de fermentação de bebidas. Então, vinhos e cervejas são produzidos com a ação fermentativa de micro-organismos, no caso os fungos. Uma terceira importância dos fungos é a produção de antibióticos, que são substâncias que têm ação contra bactérias. O primeiro antibiótico foi produzido por Alexander Fleming e ele obteve essa substância de forma acidental. Ele não tinha percebido que gotas de substâncias que continham fungo caiu acidentalmente na cultura de bactérias e acabou matando aquelas bactérias. Então, a partir dessa evidência, ele percebeu que o fungo produzia alguma substância que tinha uma ação nociva contra as bactérias, na qual ele denominou de antibiótico. Os fungos também podem ser utilizados na produção de queijos. Então, a produção de queijo, geralmente são queijos muito caros, eles têm em sua composição fungos que acaba dando um sabor todo especial a esse produto. Então nossa aula termina por aqui. Percebemos com ela que os fungos não têm apenas um papel negativo, mas eles têm importância muito grande na nossa sociedade e na própria natureza onde vivemos. E espero que com isso possa ter te ajudado. Então a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.